Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, hoje eu vou tratar com os senhores a respeito de uma decisão do STJ que versou sobre um requisito específico dos embargos de divergência. Eu estou falando do aginte no EARESP 1.935.286 do Rio de Janeiro. Um julgado da Corte Especial do STJ, relator ministro João Otávio de Noronha. Tentar desmistificar aqui, dar uma explicada inicialmente quanto a essa nomenclatura do recurso. Muitos se confundem. Ele vai estar descrito aqui no título e na descrição do vídeo, mas aginte é a sigla de agravo interno. Então houve um recurso chamado agravo interno no EARESP. O que significa essa sigla EARESP? O E é de embargos de divergência, o A é de agravo e RESP de recurso especial. Então foi um embargo de divergência num agravo em recurso especial. A parte chegou ao STJ por meio de um agravo em recurso especial. No julgamento deste agravo em recurso especial foi interposto um embargo de divergência. E no julgamento desses embargos de divergência foi interposto um agravo interno. E aí o número é esse. Então, aginte no EARESP 1.935.286 do Rio de Janeiro. Bom, então a temática é o recurso de embargos de divergência. E a conclusão do julgado diz respeito a um requisito específico desse recurso, embargos de divergência. Eu vou primeiro fazer, portanto, uma breve digressão sobre embargos de divergência, sem ter a pretensão aqui de exaurir essa temática. Tem um vídeo próprio lá na playlist Processo nos Tribunais. Quando se estuda os recursos, vai ter lá, portanto, um vídeo específico, um ou mais vídeos sobre só os embargos de divergência. Mas os embargos de divergência, muito resumidamente, são recursos que se interpõem especificamente no âmbito do STJ e do STF, estão regulamentados lá nos artigos 1043 e 1044 do CPC, e esse recurso tem como finalidade, como o próprio nome tenta indicar, eliminar a divergência interna desses tribunais. Então, por meio dos embargos de divergência, você interpõe esse recurso para impugnar uma decisão proferida por um órgão interno do tribunal, uma turma, uma sessão, uma corte especial, um órgão especial, plenário, pouco importa. Você recebeu uma decisão de uma unidade fracionária de um órgão do tribunal e você vai utilizar como fundamento desse recurso o argumento de que em outra unidade do mesmo tribunal o entendimento é diverso. Quer dizer, você perdeu aqui e está aí o seu interesse em recorrer a sucumbência, uma decisão que não lhe agrada, mas se você tivesse caído por distribuição, por uma sorte maior, em outra turma, em outra sessão, em outro órgão, você teria um julgamento diferente que lhe seria, portanto, favorável. Esse é o fundamento dos embargos de divergência. Mas para você comprovar que você teria ganho ou que há uma divergência interna no âmbito desse tribunal, em outra unidade do tribunal, você tem que fazer o que se chama de confronto analítico. Então é necessário que você coloque em forma de tabela, ou da forma que você pretenda demonstrar mais claramente para o tribunal, que os contornos fáticos do outro caso são os mesmos do seu caso. Que a questão jurídica discutida no outro caso que você traz como paradigma é o mesmo do seu caso. Porque, evidentemente, somente podemos comparar situações iguais. É o que se chama de confronto analítico. E você tem que juntar, nesse recurso, nos embargos de divergência, é necessário juntar o acórdão paradigma. Porque o acórdão do seu processo vai estar já no processo, e você vai utilizar como argumento que uma outra decisão é contraditória, é divergente dessa que teve no seu processo. Você tem que trazer esta decisão e tem que fazer o tal do confronto analítico no seu recurso.
Pois esse caso que nós estamos vendo, ele diz respeito justamente a essa vinda dessa outra decisão. Como é que você traz a outra decisão, chamado acórdão paradigma? E é o artigo 1043, parágrafo 4º do CPC, que trata dessa matéria. Também o regimento interno do STF e também o regimento interno do STJ vão disciplinar, mas eles acabam, em grande medida, repetindo o que está no CPC, tá? Então, 1043, parágrafo 4º, aspas. O recorrente provará a divergência com, primeira hipótese, certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente. Então essa é a primeira hipótese. Uma certidão, cópia ou citação de um repositório credenciado e oficial. Uma revista, por exemplo, a revista de processo, é um repositório credenciado no âmbito dos dois tribunais, STJ e STF. Só que vem caindo em desuso a utilização, não caindo em desuso, mas é menos frequente essa primeira hipótese. A segunda, ou, continua o dispositivo, que eu dividi em dois grupos, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, julgado disponível na internet, indicando a respectiva fonte. E mencionará, o recorrente mencionará, as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Essa parte final, mencionará as circunstâncias, é aquele confronto analítico que eu fiz menção no corpo do tribunal. Como é que você traz o acórdão paradigma? Ou uma cópia da internet, indicando a fonte, ou do repositório credenciado oficial, por isso que vem caindo em desuso o repositório credenciado oficial, porque a cópia da internet já é suficiente. Beleza? Bom, o que aconteceu no caso concreto? No caso concreto, que foi objeto de julgamento, a parte trouxe apenas a indicação do acórdão paradigma no Diário de Justiça eletrônico. E aí qual foi a conclusão desse julgado? Aspas. O embargante... Não, mentira. Em embargos de declaração, a mera indicação do Diário da Justiça em que publicado o acórdão paradigma não atende à exigência de citação em repositório oficial ou autorizado de jurisprudência. Ele não trouxe uma cópia da internet, então não seria a segunda hipótese. Seria, em tese, a primeira hipótese. A parte entendeu que o Diário da Justiça seria o repositório oficial e credenciado. Por que não é? E onde é que está o cerne da questão? Porque no Diário de Justiça apenas consta, não consta o julgado como um todo, consta apenas a ementa, aquele resumo do acórdão. Não consta a íntegra do julgado no Diário da Justiça. Aqui está o grande ponto. Então, não adianta você indicar que em outro processo, publicação no dia tal no DJE, houve um julgado, um acórdão divergente. Você tem que trazer a íntegra do acórdão. E a parte apenas indicou no DJE. Por isso que, nesse caso, o recurso foi inadmitido. Isto é um pressuposto extrínseco de admissibilidade, questão, portanto, do modo como recorrer, é uma formalidade própria, específica, exclusiva dos embargos de divergência diante da sua natureza. Aí eu trouxe aqui um outro julgado nesse mesmo sentido, que é também o agente nos embargos de declaração, no ED, no EARESP. Esse aqui, o nome ainda maior, que colocou os embargos de declaração. Então, é agravo interno em um embargo de declaração, em um embargo de divergência, em um recurso especial com agravo, agente no ED, no EARESP, 1.121.421 do Rio Grande do Sul.
agente nos embargos de declaração no ED, no EARESP 11.21.421 RS, Rio Grande do Sul. Também da Corte Especial, ministro Jorge Mussi. Nesse outro caso, o acórdão especificou que o acórdão paradigma pode ser comprovado, pode ser juntado mediante a juntada de certidões. Segunda hipótese, apresentação de cópia do inteiro teor do acordo apontado como paradigma, veja, inteiro teor. Terceira hipótese, a citação de repositório oficial autorizado ou credenciado, no qual ele se acha publicado, o acórdão paradigma, inclusive em mídia eletrônica. E uma quarta hipótese, a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores com a indicação da fonte, que é a hipótese mais costumeira. Beleza? Então, 2 julgados aí. O julgado que nós iniciamos aqui, que é o título e da descrição desse vídeo, é o julgado mais recente do final de 2022. E aí a questão é o seguinte, para encerrar, lá no 932, parágrafo único, tem a previsão de que, em casos de formalidades, como esse, em requisitos formais, o relator não vai inadmitir de plano o recurso. O relator daria 5 dias, portanto, ao recorrente para sanar o vício que ele apontou. E aí, a jurisprudência do STJ tem sido bastante rígida nesses casos e está considerando que a juntada do acórdão paradigma, como estamos vendo, é um requisito essencial, não é mera formalidade. Estaria, portanto, no âmago dos embargos de divergência. Não se poderia pensar em embargar de divergência sem demonstrar a divergência. E para demonstrar a divergência, tem que trazer o acórdão paradigma e fazer o confronto analítico. Pois bem, nesses casos, o STJ não aplica o 932, parágrafo único, e você não terá uma segunda chance para corrigir. A inadmissibilidade se dá, portanto, de plano. É um vício absoluto, segundo a jurisprudência do STJ. E quanto à impossibilidade de aplicar o 932, parágrafo único, portanto, decretar a inadmissibilidade de plano, um outro julgado. Agente no EARESP 14.14.158 do Paraná. Agravo interno nos embargos de divergência, no recurso especial com agravo 1.414.158 do Paraná. Também um julgado da Corte Especial do STJ, ministro Jorge Mussi. Ok, pessoal? Então é isso. Por hora é só um julgado bem relevante para quem quer entender a sistemática da Corte Superior do STJ. É isso, então. Fiquem todos com Deus. Nos veremos em breve. Até uma próxima.